Muito bem, senhoras e senhores, começa o Rumo, o futuro da mão de obra na região, aqui pela 102.9, a Rádio A Hora, também nas nossas plataformas digitais. Nós estamos lá no grupoahora.net.br, no Facebook do Grupo A Hora e no YouTube A Hora TV. Curta, compartilhe, comente, sugira assuntos para este debate, que é o nosso debate semanal sobre carreira, oportunidade, trabalho e economia, tudo pensado, sem dúvida, para o desenvolvimento do Vale do Taquari. O Rumo é apresentado e produzido por esse que vos fala, Felipe Faleiro, na técnica o querido amigo Anderson Barbosa, na técnica e na edição. Nós vamos debater hoje com a professora e economista Fernanda Sindelar, com o empresário, vice-presidente do comércio da CDL Lajeado, Newton Colombo, e com o comerciante, diretor executivo da Cassis de Estrela, Paulo Fink. Nosso tema é a inadimplência, o desafio que preocupa empresas e trabalhadores. Em Lajeado, para se ter uma ideia, dado mais recente, 31% da população com restrição de crédito. Em Estrela, perto disso, um pouco menos, 29%. Um cenário que impacta os setores produtivos, o primeiro, o comércio, mas que também diz um pouco sobre comportamento, diz um pouco sobre educação financeira. Muito bem. Boa noite, professora Fernanda. Satisfação em tê-la aqui. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez discutindo temáticas importantes para a nossa região. Senhor Newton Colombo, muito obrigado. Olá, é um prazer estar aqui, poder conversar com vocês sobre um tema tão importante quanto a inadimplência, porque a inadimplência não é só um número, ela é uma história por trás de cada pessoa que está vivenciando essa situação. Paulo, satisfação. Satisfação é nossa, muito obrigado pelo convite, representando a Cassis, Faleiro. Dizer que, para mim, é um orgulho poder estar discutindo com o seu Newton Colombo, que é uma referência aí comercial na região, e com a Fernanda, então, vamos tentar colaborar e passar um pouco também daquilo que a gente sente no dia a dia, no nosso trabalho, que, na verdade, é administrar um birô de crédito. O Rumo, o futuro da mão de obra, conta com os patrocinadores Cascalheira Stone Garden, com o Colégio Evangélico Alberto Torres, Cooperativa Sicredi, Univates, Rodos e Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Construtora Giovanella e Tomasi Logística. Bom, nós temos, desde 2017, conforme dados do Banco Central, a gente tem batido recordes de inadimplência, professora Fernanda. O que, quando nós olhamos, claro que frente ao cenário nacional e ao cenário estadual, o estadual está em torno de 34%, o federal em torno de 38%, o índice de inadimplência dos consumidores, nós ainda estamos abaixo, mas muito perto. O que os índices, como que a gente pode interpretar esse cenário da inadimplência de 1/3 da população de Lajeado e de quase isso em Estrela? Na realidade, esses números indicam, né, de que a população está cada vez mais com um orçamento mais comprometido. Então, no passado, talvez vínhamos refletindo, né, a inadimplência, ela sempre esteve presente, mas quanto maior for o percentual do comprometimento da renda com dívidas passadas, menor é a capacidade da possibilidade de novas compras, de novos gastos. E isso pode nos prejudicar em termos econômicos, porque uma vez as pessoas não tendo possibilidade de acessar novos créditos ou de realizar novas compras, a gente acaba reduzindo o nível da atividade econômica atual. E para estes patamares, digamos assim, 3 em cada 10, né, ou no caso do Brasil, né, quase 4 em cada 10, é um patamar bastante significativo. Só que isso também é reflexo de uma história que a gente vem vivenciando, né? Em função do juro alto, em função de dificuldades financeiras, essa inadimplência... Custo de vida com a inflação. Custo de vida, o nível de renda que não é alto, se a gente for olhar para a maior parte da população, o nível de renda ele é muito baixo. Então, a gente comprometer 10
20% da renda, 30% da renda com dívidas passadas, acaba tornando mais difícil os processos seguintes, porque a gente não tem uma margem de manobra, e aí, em função disso, a gente tem todo esse comprometimento. Então, dificulta muito a gestão do orçamento familiar dessas famílias que já estão inadimplentes. E o que a gente tem percebido, assim, olhando para dados mais históricos, que há uma recorrência nessa inadimplência, né? Então, muitas vezes a gente vê um cidadão indo lá negociar a sua dívida passada, mas em pouco tempo, no próprio ano, muitas vezes, ele volta a entrar na lista de inadimplência porque o orçamento dele é muito curto. Então, ele vai acabar voltando para esse processo. Senhor Newton Colombo, como que a CDL Lajeado acompanha esses números e que tipo de discussão está sendo feito dentro das empresas? Sim, esse número é preponderante nas discussões das reuniões na CDL Lajeado. O Departamento de Serviços, nós vendemos as consultas que ajudam as empresas a fazerem uma análise mais apurada da situação de cada consumidor para que possa tomar decisões mais coerentes quanto a liberar ou não liberar crédito, bem como a estrutura dos limites de crédito para cada pessoa. A gente entende que tanto as empresas quanto os consumidores são responsáveis por uma situação de equilíbrio entre a oferta e a aquisição desses produtos por parte do consumidor, porque a empresa quer vender, é óbvio que sim, e o crédito ela é uma ferramenta para a venda, facilita muito a vida do consumidor, e o consumidor ele tem que usar esse crédito com moderação na medida em que ele pode fazer dívidas que ajudem ele, dívidas que vão ser benéficas para ele, por exemplo, comprando produtos sem juros, por exemplo, é uma dívida positiva para ele. Comprando uma casa própria, em vez de pagar aluguel, muitas vezes consegue, pelo valor da prestação, comprar uma casa própria. Então, é uma dívida positiva. Então, é esse cálculo e essa responsabilidade que vai de uma parte à outra, fazer escolhas que sempre ajudam, que impulsionam para frente e que possam favorecer a vida no futuro. Então, quando essas escolhas são bem feitas, a utilização do crédito, ela ajuda a todos. Sem dúvida. Endividamento e inadimplência, duas palavras que não significam a mesma coisa. É isso. Mas elas andam de mãos dadas. Paulo, satisfação, então? Obrigado, Dentro Felipe. da Cassis. Olha quanta riqueza, né? Nós que trabalhamos também com o mesmo birô de crédito que a CDL Lajeado, né? A Equifax, que é uma líder mundial de birô de crédito, temos na pessoa física mais de 5.500 consultas mês, né? Entre balcão e associados. Quanta riqueza naquilo que é a composição. É uma soma de fatores, né? A situação das catástrofes que enfrentamos certamente está refletindo. Por quê? Sem dúvida. O pessoal foi buscar recurso de alguma forma, ganha uma certa carência, o juro estava mais baixo, aquilo que falaram há pouco na economia, a professora Fernanda falou, a economia hoje já é outra em relação a 12 meses atrás. Aquela conta que foi contraída com um período de carência, esse período já foi. Então, a tendência é nebulosa, é de dias piores, não de dias melhores. E aí existe também a forma de como esse crédito foi contraído e de que forma ele está sendo, pensam em pagar. Tem aqueles que contraíram o crédito no desespero e que agora estão penando. Mas tem um oportunista do mercado. Estava ruim, deu catástrofe, aproveitou, pegou o crédito, entrou no embalo. Também tem. Então, essa soma de fatores e também a forma de analisar. E aí o seu Newton é especialista nisso, ele sabe que foi crescendo muito. Antes era só o cadastro negativo, hoje existe o cadastro positivo. Ele faz um balanço entre quanto tempo tu atrasa, qual o motivo que tu atrasou. Então este balanço do cadastro positivo e negativo, ele vai te dando score. Então o score hoje não é mais composto só da negatividade, daquele que ficou devendo. É daquele que ficou devendo. Por que ele ficou devendo? Tu busca o histórico dele, tá o histórico positivo. O que ele está comprando hoje, está pagando em dia, foi uma pontualidade, foi uma fatalidade, está tendo uma discussão sobre a dívida dele, então essa composição toda é uma soma de fatores e aí acaba refletindo realmente no mercado. E nós falávamos das próprias bets que acontecem hoje, também tira da renda familiar, então tem uma composição geral aí que acaba fazendo com que essa inadimplência, que sempre bateu no fator de 20, ali em estrela historicamente é 20, 21,
e hoje está 29. Então preocupa, acompanhamos, mas a gente também sabe que essa soma de fatores, ela acaba influenciando e é o momento que a gente vive. E Paulo, eu estava conversando, senhor Newton, eu estava conversando com alguns empresários e eu vejo que todos eles têm esse entendimento. Olha, nós imaginávamos que pós maio de 2024, sim, teríamos um impacto na inadimplência, né? E nesse momento, muitas das empresas que oferecem crediário, principalmente no comércio, falando em comércio nesse momento, as empresas que têm crediário fizeram o quê? Vamos fazer uma busca ativa desse nosso cliente, vamos ouvir, ver o histórico deles, muitos clientes de longa data e que sempre mantiveram em dia que estavam passando. Ligação, o que está acontecendo? É um pontual, eu tive tal. Bom, se entende, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir o número das parcelas, quer dizer, diminuir o valor e aumentar o número de parcelas, tu consegue a partir do mês que vem, enfim, se buscando alternativas nesse sentido. E quando a gente olha para os números com relação às pesquisas, vemos que Lajeado e Estrela tem uma diferença que para mim foi... que é muito marcante. Lajeado, a maior parte dos endividados, se não me falha a memória, é entre 30 e 35 anos. Não, 25 a 35 anos. Isso. A maior parte deles está nesse período e são homens com um orçamento de R$1.500 a R$2.000, uma renda baixa, como a professora Fernanda dizia. Em Estrela, maior parte idosos. Talvez teria que também apurar o número que isso representa, né? O idoso, inclusive quando a CDL Lajeado fez a grande convenção, que vocês estão de parabéns, né? Uma convenção marcante que a gente acompanha todas, né? Teve uma palestra falando da oportunidade de mercado de oferecer para a terceira idade, da venda. Por quê? Porque ele é o que menos fica devendo. Seu Nilton acompanhou, né, seu Nilton? Sim. Mostrando que é o que menos... E essa é uma questão cultural. O que me chama atenção em Estrela, daqui a pouco, o índice que foi o impacto da tragédia, que muitos desses idosos emprestaram o nome para o filho, exatamente, para o neto, e aí que nós temos... Na intenção de ajudar, muitas vezes, e nós convivemos isso no mercado diariamente, tá? Que normalmente a pessoa vem, quando ela busca ali no balcão, ela busca, já sei do que é, ou seja, não é uma conta dela, né? É uma conta de terceiros. Então, é uma conta, emprestou, é o avalista que é o pagador. Então, essa é a questão, né? Ela influencia e bastante, e sem dúvida nenhuma que a gente tem certeza que as catástrofes, tanto a Covid quanto toda essa situação ruim que a gente passou, que nem é bom reviver, ontem a gente viveu até um momento emocionante, Porto Alegre, na Federação, Faleiro esteve lá, é difícil de pensar que isso não iria influenciar. É lógico que vai ter repercussão e ainda vai passar. Eu costumo dizer, quando o pessoal fala em seca, a seca está acontecendo hoje, que seca e tal, tu não está sentindo o reflexo econômico da seca. É só a fala dela, é o momento que tu está vivendo. Isso vai vir 6 meses depois. Um ano depois. Um ano depois, 6 a 1 ano. Na próxima colheita nós vamos sofrer a repercussão dessa seca. E não é diferente a catástrofe, faz um ano delas. Nós estávamos apresentando dados de um ano atrás. E aí, agora, daqui para frente, nós vamos ter que nos alinhar e saber que a nossa realidade não vai mais ser 20, vai ser 29. Senhor Nilton Colombo? Perfeito, tá É 100% alinhado. A questão do perfil econômico de Lajeado, dos jovens entre 25 e 34 anos, que é a principal faixa de atraso, são pessoas jovens que estão em formação de família e estruturando as suas carreiras. Então, elas estão num momento de muito investimento do seu tempo em si, no seu trabalho, na sua família, e com muitas despesas. Porque iniciando família, comprando casa, filhos, enfim, toda essa função que a gente sabe que é bastante cara, com a construção da carreira que ainda não está consolidada. Ele não está no seu patamar de renda maior que ele vai adquirir com o passar do tempo, com a formação que ele vai tendo, com o seu desempenho na empresa onde trabalha, ou próprio na forma de autônomo, né, ou profissional liberal, da forma que seja, ele está iniciando. E isso justifica o porquê dessa faixa etária carregar tanto do peso da inadimplência. Mas a gente tem que tomar um cuidado também em taxar a inadimplência com uma pessoa que está passando por uma dificuldade, e a gente tem muitos motivos, que nem o Paulo falou agora, de bastante tempo, sempre tem alguma coisa acontecendo, agora com mais gravidade. A gente tem que separar essa pessoa que está tendo uma dificuldade, que em algum momento tomou um crédito exagerado para
suprir uma necessidade específica do caloteiro contumaz, daquela pessoa que já compra ou já toma o crédito pensando em não pagar. São coisas muito diferentes. Exatamente. E o tratamento também tem que ser bem diferente. Professora Fernanda. Eu acredito que essas questões que o Newton trouxe agora, elas são bastante importantes, né? A gente tem observado de maneira em geral, não é a característica ainda do Vale, mas que há uma reincidência bastante grande em termos Rio Grande do Sul, Brasil, da gente ter uma repetição nessa inadimplência. Podem ser várias questões, né? Há sim um agravamento das condições gerais da população no sentido de renda, porque a gente vinha mencionando, né, a renda baixa diante de um mercado em que as coisas sobem muito de preço, né, desde a pandemia a nossa inflação está bastante elevada, então o nível geral de custo de vida aumentou nesse período, então com isso, se eu ganhava um valor X e eu tenho que pagar aluguel, água, luz, telefone, outras despesas fixas, tudo isso houve um reajuste significativo, havendo menos disponibilidade para outras questões, e aí a gente vem com o impacto local, que foram as cheias, que foram as crises, e não é só as cheias, né, a gente vai ter em determinados períodos aqui no Rio Grande do Sul, a gente já sofreu com seca, a gente já também, digamos assim, o efeito contrário. Então, eu tenho percebido muito, assim, de que há uma grande fragilidade, mas muito é porque o nível de renda é baixo. A gente conversava outro dia, né, se for pensar um salário médio de 1.500 para um pai de família, para alguém que está começando, como é que vai bancar todas as despesas de um lar com R$1.500 de orçamento? É muito fácil não sobrar recursos para outras áreas, né? E, inclusive, eu estava vendo... Fica difícil até falar em educação financeira também, né? Fica difícil falar em educação financeira. Para níveis nacionais, aqui na região, eu desconheço se a gente tem esse nível de profundidade de estudo, mas indica-se que aproximadamente 70% da renda já estaria comprometido com despesas fixas para quem tem renda baixa. Então, só sobra 30% para uma eventual doença, para uma eventual emergência, para uma necessidade de reforma, para algo que bateu o carro, enfim, né? Nem tem carro, mas... particularidades. Então, assim, é muito pouco essa margem de manobra para a gente poder estar pensando numa possibilidade de não entrar numa inadimplência. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e já voltamos aqui com a professora Fernanda Sindelar, com o empresário, vice-presidente CDL Lajeado, Newton Colombo, e com o comerciante e diretor executivo da Cassiso, Paulo Fink. Já voltamos. Voltamos rumo o futuro da mão de obra na região, num oferecimento Cascalheira Stone Garden. Areia para cada etapa da sua obra você encontra no Cascalheira Stone Garden, na BR-386 em Estrela. Educação de excelência que promove conhecimento, cultura e inovação. SEAT, Unidades Lajeado e Região Alta. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Seja na agência ou no WhatsApp, aplicativo ou site, Sicredi é ter com quem contar. Univates, ganhe um semestre gratuito na Univates. Participe do Provão presencial do dia 26 de outubro e concorra à Bolsa Provão. Rodos do Vale para o Brasil, Rodos e Implementos Rodoviários é a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias. Metalúrgica Hassmann, mais de 65 anos produzindo fixadores de alta performance. Dale Carnegie, 2 décadas formando líderes e gestores, contribuindo com o mercado regional e entregando resultados. Está conosco aqui também a Construtora Giovanella, 40 anos. A Construtora Giovanella pavimenta caminhos com obras de qualidade e responsabilidade.
Tomasi Logística, acesse nosso Instagram, @Tomasi Logística, e fique por dentro das nossas oportunidades. O Rumo Futuro da Mão de Obra fala sobre a inadimplência e o impacto nos mercados, nos setores produtivos. Estão conosco aqui o empresário, vice-presidente de comércio da CDL Lajeado, Newton Colombo, também o comerciante, diretor executivo da Cassis, Paulo Fink, e a professora economista Fernanda Sindelar. Bom, primeiro bloco começamos com a Fernanda, vamos inverter a lógica, vamos começar com o Paulo Fink, porque nós vemos, e numa conversa prévia que eu tive com a professora na semana passada, que nós vemos o primeiro impacto da inadimplência, da redução de renda da população, está no comércio. O primeiro setor a ser atingido é o comércio. Perfeito. Depois o efeito cadeia vai para a indústria, que vai produzir menos, porque tem menos demanda, e vai também para o setor de serviço, que menos pessoas vão ter condições de fazer. Então, nós temos um problema que ele atinge diversos setores. Ao atingir diversos setores, a próxima consequência é a empregabilidade. De que maneira a gente pode ver o reflexo dessa inadimplência diretamente nas vagas, na oportunidade de trabalho, principalmente no comércio, que é o setor que tu atua? Certo, Felipe. Na verdade, existe muita vaga de emprego, mas existe também uma discussão, e a gente repete ela muito, falam muito em treinamento, em preparação de mão de obra, as oportunidades acontecem, tem muitas, mas a gente faz uma discussão também bastante acirrada dentro das reuniões da Cassis, em relação ao porquê que existe mão de obra procurando emprego e existe emprego e não consegue fazer este casamento, essa conexão, tá faltando essa conexão. E a gente tem aí, mais uma vez, são vários fatores. E um dos fatores principais nem é a preparação, porque tem muita gente que diz, pode me mandar o cara cru que eu aceito ele. Se ele não é soldador, eu ensino ele a soldar. Um exemplo. Mas o que a gente vê, a grande diferença está na oportunidade que a MEI ofereceu. A MEI ela é um vilão de mercado de empregabilidade. Por quê? Porque ela oferece aquele cara que prestava um serviço dentro da empresa. Ele era empregado, recebia lá o seu salário. Vamos lá, 2 salários mínimos. Se ele tem uma qualidade, uma capacidade técnica, abrir uma MEI, ele vai faturar bem mais do que 2 salários mínimos. Então, esse é um dos problemas que a gente tem enfrentado. Então, aquilo que, claro que a empresa ela tem uma gama de obrigações, e ela não vai poder pagar o que o mercado fora paga. Então, a gente está com essa dificuldade. Esse estreitamento tem que acontecer. A forma, não sei, talvez uma regulamentação, e hoje, para minha surpresa, eu vi que está sendo colocado em votação, não sei se vocês acompanharam, de que a MEI vai abrir a faixa de 80 para 150. Mas essa é uma discussão que ela já vem há bastante tempo. Mas tem a aprovação da comissão parlamentar. Ela está estreitando. Né? Na minha ótica, tá? Já fui secretário de desenvolvimento e já discuti muito lá em 2017, os inícios das MEIs. Eu sempre achei que ela é um risco, por quê? Porque, na minha opinião, ela tem que ter um fator que determina quando essa MEI vai deixar de ser MEI e vai se tornar uma empresa. Ela tem que dar esta obrigação. Hoje ela não dá essa obrigação. Tu consegue abrir o lastro e tu vai transformando. Vamos lá, tu tem uma oficina mecânica com 3, tu bota, cada um abre a sua MEI e os 3 continuam trabalhando ali, ela acaba não trazendo o resultado para o município como um prestador de serviço, e ela paga aquele valor dela comodamente e cada um vai certamente faturar mais do que faturaria como empregado. Então, essa é uma discussão que ela avança e ela sai um pouco do nosso alcance. Então, é uma discussão que a gente faz. O cara diz, eu não posso pagar mais. E o cara que recebe diz, é muito pouco para mim. Então, essa é uma discussão. E aquela questão também de que as oportunidades, o mercado, ele abriu demais, né? Principalmente nessa questão que falávamos há pouco, o online, a liberdade econômica. Então, aí a professora Fernanda tem muito mais propriedade para falar do que eu, mas a gente sabe que isso não é de hoje para amanhã que vai mudar. Isso é uma coisa que o comportamento ele vai se repetindo e lá na frente ele dá o reflexo. Nós estamos colhendo um reflexo de uma MEI que ainda, na minha opinião, não foi balizada de uma forma correta e agora, abrindo mais o lastro, a tendência é não melhorar. Então, a mão de obra vai continuar disputada e muita, e vai ser uma discussão muito aberta, e o mercado vai ter que se adaptar
de nós conseguir fazer esse casamento entre quem oferece a vaga e entre quem procura a vaga. Senhor Colombo, a dicotomia que nós temos, né? Ao passo em que, sim, a inadimplência ela interfere daqui a pouco no custo da empresa em relação a manter equipe, por outro lado, ainda nós temos uma grande necessidade de pessoas, em especial de vendas. Tem, inclusive, no primeiro ano do Rumo, a gente apresentou uma pesquisa em que mostrou que das 3 funções com alguma qualificação mais procuradas na região, vendas é o primeiro lugar. Olha só, eu não tinha essa informação, mas respondendo objetivamente, eu não acredito que a inadimplência tenha diminuído a empregabilidade ou a oferta de empregos no comércio da região. É uma opinião minha, pessoal, que eu estou colocando com base nos meus negócios ou com as pessoas com quem eu tenho conversado. Tá? Porque a inadimplência ela está num nível elevado, mas ela está dentro de um limite aceitável para as empresas. Porque uma coisa é o número de pessoas, outra coisa é o percentual dentro de cada empresa. E isso é bem particular. Tá? E eu acredito que não tenha estourado assim a níveis insuportáveis. Que vai fazer reduzir a equipe, por Isso, exemplo. neste momento eu acredito que ele está em nível suportável e ele já passou do pico. O recorde foi em junho, né? Em julho já cedeu um pouquinho. 0,34, né? Mas o não parar, o parar de subir já é muito bom. Né? Porque a partir dali tu estabiliza, se tu tá num nível suportável, ruim, mas suportável, tu suporta mais um tempo, faz alguns ajustes na tua política de concessão, começa a cobrar, renegocia dívidas e equaliza para uma tendência de possibilidade de baixa futura, né? Então, eu não acredito que isso esteja impacto na oferta de empregos, porque o Vale é muito pujante. Nós vivemos numa ilha de prosperidade, por assim dizer, se compararmos com outras regiões do Brasil. Lajeado, apesar do desastre que aconteceu no ano passado, está crescendo em número de habitantes. A região como um todo... A retomada em Lajeado é mais rápida, né, do que outros tem municípios outras cidades também, né? Tem outras cidades também. Então, eu acredito que ela impacta se ela continuar subindo ou para empresas que pontualmente tiveram índices de inadimplência que se tornaram insuportáveis, sim, ali vai impactar. Mas eu acho que isso é muito restrito. Tá? Então, numa maneira assim, no Vale eu acredito que não tenha tido esse impacto. Professora Fernanda. Eu concordo um pouco com o Newton, porque eu entendo também assim que, de fato, a manutenção dos negócios, ela permanece. E as empresas já estão operando com um baixo número de empregados. Então, assim, elas já estão todas trabalhando com essa necessidade, digamos, recorrente de contratação de novas pessoas. Então, todo mundo enxuto, né? Todo mundo muito enxuto. Então, as contas do lado das despesas estão bastante equilibradas. Então, eu vejo que a inadimplência por si só não prejudica. Talvez prejudica o outro lado, a possibilidade de expansão. Mas o fato de inviabilizar os negócios, não. Mas, ao mesmo tempo, só complementando o que o Paulo ainda mencionou da mão de obra, eu acho que eu concordo, de certa forma, com a questão das MEIs. E acrescenta alguns fatores que contribuíram, talvez, para justificar a dificuldade que as pessoas têm justamente de contratação de novas pessoas. Porque, além das MEIs, a gente não pode desconsiderar que, desde a pandemia, a gente recebe um bom auxílio governamental, ou muitas pessoas buscam auxílios governamentais, e aí preferem se manter na informalidade, realizando trabalhos não tão formais, né, onde eles têm um Só vínculo. complementam este valor, né? Eles acabam complementando, exatamente. E, ao mesmo tempo, a própria facilidade do pós-pandemia, que são trabalhos remotos, que são trabalhos de freelancer, que cresceram muito. Então, também, o próprio comércio local deve estar hoje contratando, muitas vezes, um freelancer para fazer uma campanha de marketing, quando, no passado, talvez contratasse a pessoa física CLT, ou uma empresa terceirizada. Enfim, né, maior registro. Essa questão da MEI, inclusive, nós há mais ou menos 1 mês e meio fizemos um programa especial a respeito de MEIs,
porque ela surgiu, se não me falha a memória, em 2009, né, o modelo de mês, né, 2010 ele começou a ser implementado, e foi pensado para tirar da informalidade quem? A costureira, o sapateiro, aquele trabalho que era desenvolvido por um profissional em específico. E ao longo do tempo, o que aconteceu? Que ele abriu o leque para diversas funções. E, na realidade, uma espécie de terceirização, né? Porque muitas empresas começaram, ao invés de contratar o servidor diretamente, passaram a contratar MEIs, que era a mesma pessoa, mas ao invés de ter um vínculo formal de trabalho, houve essa terceirização. Eu me lembro que em uma conversa com o presidente da CIL, com o Jones Agonel, ele tem feito essa constatação até em outros eventos, de que a aversão que está se criando em nova geração com relação à CLT, ela tem um fator também que evoca a rigidez da própria legislação trabalhista, que ela afasta o trabalhador do emprego, da vaga de trabalho, pelas exigências com relação ao que está posto ali e pela carga. Daqui a pouco, na construção civil, que foi o exemplo do Johnny, na construção civil, um funcionário que custa 3.500, para a empresa ele custa 7, porque tem o adicional de 100% de encargo por ser uma atividade com risco. Outras é 80%, outras é 50%. Se esse profissional ganhasse algo mais próximo, daqui a pouco ele não precisaria abrir uma MEI, né? Faleiro, mas eu quero que entenda que eu não sou contra as MEIs, eu acho que foi uma solução bastante interessante. O que me preocupa... o desvirtuar. Isso. O que me preocupa é que ela ainda ela não tem digamos, uma regulamentação e uma exigência, tem que ter uma exigência. Quando nós estipulamos uma meta, nós conferimos, essa meta foi alcançada ou não, ela não tem meta, hoje ela está livre, ela tinha que ter uma meta, o mundo vai se transformar numa empresa. A grande questão é que os hábitos comportamentais mudam, as preferências da forma de como cada um gosta de trabalhar, elas mudam, e as possibilidades, então, elas explodiram. Hoje nós vivemos num mundo interconectado que existem inúmeras possibilidades e cada um pode escolher a melhor. Até aí está tudo bem, tá? O problema é que a nossa legislação trabalhista não acompanhou. Ela está muito defasada. Tu falaste muito bem. O custo da empresa, de um funcionário de 7.000 para a empresa, ele só recebe a metade disso. Para ele é 3,5. Para ele é muito ruim, é muito pouco. Tá? Mas para a empresa é o dobro, é 7.000. Caramba, essa diferença ali, ela pode ser equalizada de uma forma diferente. Claro que isso demanda educação, demanda uma série de coisas, mas a legislação, ela deve evoluir também, porque isso está acontecendo em outros mercados, em outros países, que é completamente diferente. E as pessoas botam mais dinheiro no bolso, e claro que com isso vem a responsabilidade de gerir aquele dinheiro para o seu futuro, né? Mas lá, as pessoas estão indo lá trabalhar, e querem trabalhar lá, eles têm menos direitos, mas têm direito a um salário digno que eles podem fazer o que quiserem com esse recurso. Então, acho que isso tem que ser colocado, tem que ser pensado e cabe como reflexão também para a gente poder evoluir dentro do Brasil. E a grande questão não é ser contra a CLT, não é ser... Não, de maneira alguma. Não, na verdade é importante se tenha uma seguridade, sem dúvida, profissional, que é diferente da MEI. A MEI tá por ele. Acontece alguma coisa, é responsabilidade dele. Ele não vai ter se ele vai pagar lá a R$80, se não me falha a memória, que é o DAS mensal, né? O pagamento lá dos seus... Que vai dar ali 3 meses daqui a pouco de um seguro, de um seguro saúde, mas isso é menos vai R$1.300. Existem outras formas de fazer isso melhor. Tá? Eu não estou querendo de maneira alguma ser contrário à formalização, à CLT ou às leis, de maneira alguma. Só que elas têm que evoluir para o momento atual. Porque não está agradando nem o trabalhador e a empresa. Essa é a questão. As pessoas evoluíram. Mais um problema à frente, que é a questão da idade, da terceira idade, né? Porque ele vai fazer parte desse rol de aposentados que vai... Não, o déficit é gigantesco. E a perspectiva é que esse rombo não vá ser pago, porque em 18 meses recebendo a contribuição equivale a 30 anos de pagamento dos R$80. Aí a professora Fernanda, que lida com a economia, vai ver que essa conta não fecha, né? Não vai fechar. Simples. Bom, o papo tá muito bom. Senhor Newton Colombo, Paulo Fink, professora Fernanda Sindelar, mas nós temos que ir
para os nossos compromissos com nossos patrocinadores e nós já voltamos com o Rumo ao Futuro da Mão de Obra. Voltamos, rumo o futuro da mão de obra na região, um oferecimento da Cascaleira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, Cooperativa Sicredi, Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Construtora Giovanella e Tomasi Logística. O rumo pela 102.9, nós estamos em imagens pelo Grupo A Hora lá no Facebook e também no A Hora TV no YouTube. Curta, compartilhe, comente, sugira assuntos para o nosso debate semanal sobre oportunidades de trabalho, carreira, economia, pensado para o desenvolvimento aqui da nossa região, do Vale do Taquari. Nosso programa de hoje é inadimplência, impactos nos setores produtivos, na empregabilidade. Nossos convidados são o empresário, vice-presidente da CDL, vice-presidente de comércio da CDL Lajeado, Newton Colombo, o Paulo Fink, comerciante e diretor executivo da Cassis de Estrela, e a professora economista Fernanda Sindelar. Vamos começar neste bloco então com o senhor Newton Colombo, fazendo cada bloco tivemos uma introdução, um que inicia o bate-papo. Bom, senhor Newton Colombo, nós temos, o senhor falou no bloco anterior, que daqui a pouco está aceitável dentro das empresas a questão da inadimplência, ainda não interfere diretamente na empregabilidade. Porém, nós temos uma questão comportamental do consumidor e propriamente também a profissionalização com que as empresas têm cada vez mais investido devido à imersão tecnológica que nós vivemos. O comportamento do consumidor, nós pegamos as gerações mais antigas, a minha mãe, por exemplo, Felipe, a primeira coisa que tem que ter é nunca ter o nome sujo. Tipo, era uma cobrança desse, eu nem sabia o que isso significava, né, quando criança. E nós fomos criados desta forma. Muitas das gerações foram criadas dessa forma. O crédito era restrito. Hoje tem fintechs, tem aplicativos, tem cartões de crédito sem anuidade que garantem, inclusive, financiamentos, empréstimos, de acordo com a tua renda, tu consegue ir lá e tirar. Como esse comportamento chega no setor do comércio? Como que o empresário vê essa relação com os cartões de crédito, com as fintechs? O empresário ele tem que tem que acompanhar a evolução. Então, ele tem que oferecer para o seu consumidor o crédito que o seu consumidor quer. Porque não adianta ele se manter naquela estrutura antiga do carnezinho, obrigar o consumidor a vir na loja pagar, se ele não quer isso. Então, ele tem que ter uma gama de oferta de crédito que atenda às necessidades do seu cliente. Então, hoje ele tem que receber pagamentos em dinheiro, claro, mas ele tem que receber em cartão de crédito, em cartão de débito, em Pix, em apps das fintechs. Ele tem que oferecer soluções que o consumidor está acostumado a utilizar e que ele aceite. Mas uma coisa, Felipe, a tua mãe tem razão. Continua sendo muito válida essa história de manter o nome limpo. Por quê? Por mais que tem inúmeras formas de conceder crédito, até para pessoas negativadas, o preço pago por esse crédito muda completamente. Mas completamente. Existem no consignado, tá? que é descontado do salário do funcionário todo mês, empresas cobrando uma taxa de juros absurda, tá? 15% ao mês. Nossa. Acredita uma coisa dessas? E tem pessoas que pegam. Mas quem pega? Quem não consegue pegar em outro lugar.
Tá? Por quê? Porque já está com um histórico muito ruim, está com um nome sujo, está com problemas recorrentes no mercado. Porque não tem problema nenhum alguém se apertar, ter um problema pontual, não conseguir honrar com os seus pagamentos no vencimento. Não tem problema, pode acontecer com qualquer pessoa. Imprevistos acontecem, coisas que a gente não está programando acontecem, mas a postura que essa pessoa tem diante dessa situação vai definir como vai ser o custo dela nos próximos créditos que ela vai tomar em qualquer empresa, porque ela pode ter problema com uma empresa, mas esse histórico dela, como o Paulo falou muito bem antes, do cadastro negativo e positivo e da escoragem, vai refletir numa outra empresa, em outra cidade, em outro estado, tá? E ela nem se dá conta disso, tá? Mas, quando essa pessoa enfrenta uma dificuldade e ela chama o credor, chama o lojista, chama o banco, seja lá quem for, tá? E diz, olha, eu estou com um problema, eu não vou conseguir te pagar. Bom, daí ela vai conseguir dormir e quem não vai dormir é o outro, né? Não, brincadeira à parte. Ela vai expressar a sua dificuldade e mesmo que ela não tenha uma solução naquele momento, a postura dela vai remeter para um futuro, uma negociação melhor. Quando ela tiver condição, ou ela vem, ou a empresa propõe, ou ambos compõem uma forma que ele consiga pagar um valor pequeno, que seja de entrada, reparcelar o restante em mais vezes, né, com juros reduzidos, sem juros, sei lá, compõe alguma forma que essa pessoa As empresas estão fazendo isso. A maioria das empresas já tem isso dentro do seu portfólio de produtos. Qual é o melhor caminho? É esse, como eu disse no início, é o contato direto, é tentar entender o cliente, e é por aí? O pior acordo ainda é melhor do que o melhor processo, né? Sem dúvida, tá? Um acordo partindo no início, quanto antes começa, melhor, porque o problema é menor, a dívida é menor, ela está estabilizada naquele valor que foi acordado inicialmente. Repactua aquele valor, repactua ele em mais parcelas, em valores menores por mês, inventa alguma coisa. É possível fazer isso. A maioria das empresas consegue fazer, eu não posso dizer que sim, porque não é uma obrigação, mas a maioria das empresas oferece isso, os bancos oferecem há muito tempo, o cartão de crédito oferece também, e compõe isso de uma maneira que tu não prejudique o teu nome para o futuro. Porque daí no futuro tu vai continuar conseguindo as melhores taxas. Que tem taxas muito diferentes quando tu vai financiar uma casa, quando tu vai comprar um carro, quando tu vai comprar um eletrodoméstico. Conforme a escoragem que tu vai ter, conforme o teu histórico, conforme o teu perfil, a financeira vai oferecer uma taxa melhor ou pior. As pessoas às vezes nem têm noção disso. Mas se seguir o conselho da tua mãe, vai ter condições melhores. Isso pode ter certeza. Até hoje ela faz a cobrança. Professora Fernanda, esses modelos de pagamento, os acessos ao crédito hoje está muito facilitado, né? Não era assim há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Não era dessa forma. As pessoas, muitas vezes, estão usando esse crédito como um complemento do próprio salário. Que risco isso representa? Altíssimo, né? Porque na realidade não a gente está usando um crédito muitas vezes até para bancar supérfluos, para bancar coisas mais fúteis e não coisas essenciais. Então, assim, eu estava ouvindo o Newton aqui falar e eu pensando bastante sobre essa questão de que hoje talvez o comércio local sinta um pouco menos a inadimplência, porque parte, né, da inadimplência, ou a maior parte, imagino eu, ainda esteja com bancos, com fintechs, com cartão de crédito, que são os principais credores hoje da inadimplência no Brasil. Então, no passado, talvez era muito mais o carnê lá no balcão da loja, mas, ao mesmo tempo, é fundamental que as pessoas tenham educação financeira, porque, assim, eu vou renegociar, a empresa está propondo uma alternativa, mas dentro da minha residência, dentro do meu orçamento familiar, eu preciso de alguma forma passar a pensar naquele orçamento. Então, assim, eu sei que as facilidades são enormes, eu sei que eu consigo comprar muita coisa parcelado, mas as pessoas precisam perceber o juro que está embutido. A gente tem uma taxa básica de juros da economia que é 15% ao ano. Pagar 15% ao mês é 12 vezes mais do que é oficial e que já é alta.
comparado a outros países, 15% já é muito elevado. Então, as pessoas precisam perceber que não é olhar só para a parcela que cabe dentro do meu orçamento, é olhar para quanto de juro eu estou pagando e quantas coisas a mais eu poderia estar comprando se eu estivesse negociando por um juro mais baixo. Então, daqui a pouco, espera 2, 3 meses para efetuar a compra ou, eventualmente, avalia se realmente aquele é um item necessário, fundamental. Porque a gente também sabe que as campanhas de marketing, a promoção, a propaganda tá aí E a todos compra os pela dias. internet também, né? Exato. Tu recebe ali as tuas atualizações, vai lá olhar o carrinho na Amazon, né? O meu carrinho tem algumas coisas lá, mas ele fica lá. Eu vou depois eu tiro. Paulo. Só para complementar, Felipe, eu acho que muito bem colocado, tanto por parte do seu Nilton quanto da Fernanda, a questão dessa facilidade ofertada hoje está muito grande, né? Só que tu tem que ver aquilo que tu está adquirindo e se a necessidade. Antigamente, o que se parcelava era um terreno. Exatamente. Hoje tu parcela em 20 vezes. Vai parcelar um tênis. Né? Não que não seja, daqui a pouco bom tênis vai custar mais. 10 vezes. É importante, o cliente volta 10 vezes. Mas isso é uma questão cultural. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos e eu tava conversando com ele, ele é doutor em engenharia de produção, o Roberto Faller, mora em Santa Rosa, na Califórnia, nos Estados Unidos, tava falando com ele sexta-feira agora. E ele me falou, tava conversando a respeito disso, né? Aqui não tem essa de parcelar, chegar numa loja, num comércio e parcelar. Ou tu tem dinheiro ou tu não tem. Tu vai parcelar o carro e tu vai parcelar a casa. Aqui também já era assim, né? Então, foi mudou, assim, né? Mudou. Então, eu acho que se atentar a isso. Quanto vai ser a parcela? Eles perguntam isso. Eles não querem saber se essa parcela... Daqui a pouco eles estão com 10 carnê e aí não cabe mais dentro do orçamento. Então, esse é um cuidado. E tem outra que não existe milagre no mercado, tá? Eu vou limpar teu nome, limpa nome. Não entra nessa. O pessoal se afunda cada vez mais, caindo nessa de recebe uma ligação, vou limpar teu nome. Sai disso. Quem limpa nome é quando tu paga tuas contas. Essa é a verdade. Então, acho que tem que deixar bem claro isso. Daqui a 5 anos, tem gente que vem lá, mas não venceu ainda minha continha. Eles esperam 5 anos, porque existe a legislação toda, mas hoje existe precaução. Tu deixa uma prestação para trás. Não vai nessa. Então, o pessoal tem que começar a se conscientizar que do outro lado do balcão tem alguém que também necessita receber para dar andamento. Então, nós também estamos criando mecanismos. Então, essa questão processual, a questão da... O próprio comerciante está sendo mais rápido nessa conversa. Nós também estamos fazendo essa prevenção e repassando essa informação. Então, acho que para o pessoal ficar bem atento, que não tem milagre, não tem limpa-nome, não tem nenhum milagre no mercado. O que existe, o milagre é realmente a educação financeira. Tem que se educar e não comprar simplesmente por impulso, porque cabe no meu carrinho, vai caber muita coisa no carrinho, mas não vai caber na conta, não vai caber no orçamento. Exatamente. A gente tem muitos modismos também, né? As coisas são muito... O processo, a dinâmica de mercado é muito rápida. O que está na moda hoje, daqui a 3, 4 meses já não está, porque aí já surgiu uma nova tendência, aí já tem uma nova mania. Atualização no celular. E assim as pessoas estão, né? E aí, para te ficar acompanhando tudo isso, é impossível com um nível de renda baixo. Bom, nós estamos chegando ao fim. Antes do fim, vamos passar uma mensagem geral, uma conclusão. Temos 1 minuto, começando com o senhor Nilton Colombo. O que fica dessa nossa conversa? O que tu acha que é o principal que nós temos que sair daqui como marcado quando a gente pensa em inadimplência, impacto do setor produtivo e como que nós devemos agir e ter o nosso comportamento em cima disso? Olha, eu vou passar a mensagem para os empresários e para os consumidores, a minha opinião com relação à inadimplência. Para o empresariado, a minha mensagem aos empresários da região é clara: conheçam seus clientes, adaptem as suas estratégias, usem ferramentas disponíveis no mercado e não tenham medo de implementar novas ações, tanto de cobrança quanto de venda. A inadimplência ela deve ser enfrentada com inteligência e sensibilidade. E para o consumidor, se você está em atraso, não se esconda. Procure a empresa, converse, negocie. Tem muita gente disposta a ajudar e recuperar o crédito é possível. O primeiro passo é o diálogo. Muito bom. Professora Fernanda, mensagem final. Eu diria que para a gente mudar esse cenário, né, para a gente poder ter uma economia com uma perspectiva de crescimento maior no médio e longo prazo, que a gente precisa, de alguma forma, resolver essas questões de inadimplência,
buscando solucionar a situação, e aí sim o diálogo, a iniciativa de cada um é muito importante nesse processo, e que as pessoas tenham educação financeira, né? Todos nós queremos comprar muito mais do que a gente pode comprar em termos de orçamento. Isso é uma coisa intrínseca da natureza humana, mas ao mesmo tempo a gente precisa ser sábio e entender que cada orçamento diz o quanto a minha família pode ou não gastar. Então, a partir disso, as pessoas precisam tomar medidas. Ok, se eu quero gastar mais, então eu vou ter que fazer de alguma forma para primeiro arrecadar mais, para ter um orçamento maior e aí depois disso poder efetuar o gasto. Perfeito. Paulo. Eu vou encerrar então agradecendo aí a oportunidade de falar em nome da nossa Câmara de Comércio, Indústria, Serviços e Agronegócio, a nossa CACIS, deixar um abraço para o nosso presidente Klaus, agradecer a Fernanda por todas as informações da economia, o seu Nilton, que é uma referência, e dizer bem simples assim, ó, compre sempre, mas compre consciente, né? Acho que a conscientização, ela faz parte do negócio e a inadimplência não nos assusta. O seu Nilton falou isso antes, né? Ela não nos assusta porque ela faz parte de um processo, ela faz parte, ela compõe a venda e o pagamento é composto também pela inadimplência, porque vários fatores podem fazer com que ela aconteça. Mas se ela tiver dentro de um patamar controlável e foi uma compra consciente, certamente que todos continuem comprando. Muito bem, esse é o Rumo Futuro da Mão de Obra, vai se despedindo por aqui, um agradecimento muito especial, Nilton Colombo, satisfação em tê-lo aqui, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer ter estado aqui com vocês, foi um bate-papo muito bacana. Eu achei muito agradável também. Que prazer, Paulo. Obrigado. Portas abertas do Rumo, sempre julgado necessário. Estamos aí para conversar a respeito da nossa economia e das nossas oportunidades. Muito obrigado, senhor Nilton. Paulo Fink, satisfação. Muito obrigado mesmo pela tua presença. Eu agradeço e estamos à disposição. Sempre. Tendo espaço aí para nós, estamos aí para... Sempre teremos. Professora Fernanda Sinelar, muito obrigado. Igualmente, né? Sempre que precisar, a gente está aí à disposição para discutir a economia e os rumos da região. Agradecimento especial também aos nossos patrocinadores, a Cascalheira Stone Garden, o Colégio Evangélico Alberto Torres, o SEAT, né? Sicredi, Univates, Rodos e Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Construtora Giovanella e Tomasi Logística. Muito obrigado e voltamos na próxima semana. Um grande abraço.